E para começar, vamos à enquete? Vamos à enquete de hoje, que é polêmica? Polêmica, a enquete de hoje, você tem que participar. Você tem que participar. Pode soltar. A enquete desta terça-feira, dia 26 de maio. Criança de 6 e 12 anos, presta atenção, gente, presta atenção nisso. Primeiro mundo, como estamos longe, não? Primeiro mundo? Criança de 6 e 12 anos são detidas após roubo no Rio de Janeiro. Na sua opinião, por que os pais estão cada vez mais perdendo o controle dos filhos? O que está faltando, hein, gente? Uma criança de 6 anos e uma criança de 12 anos são detidas após um roubo. Não foi furto, foi roubo. Roubo. Após um roubo no Rio de Janeiro. E todo dia a gente vê em frente à delegacia pais se lamentando, né? Dos filhos de 14, de 13, filhos de 15 anos, 16 anos. E eu pergunto para você, o que está faltando, gente? Porque, na sua opinião, os pais estão cada vez mais perdendo o controle dos filhos. O que está acontecendo? O que está faltando? O que está deixando de ser feito para os pais perderem o controle dos filhos dessa maneira? Um menino de 6 anos roubando, um de 12 roubando. Cadê a mãe? Cadê o pai? 2534-1234, enquete polêmica nessa noite de terça-feira e você participa ao vivo conosco. Eu quero saber sua opinião. Garoto de 6 e de 12 anos, pegos, roubando no Rio de Janeiro. Na sua opinião, por que os pais estão cada vez mais perdendo o controle dos filhos? O que está faltando, Mônica Camolese? Educação e amor dentro de casa, estrutura familiar. Eu acho que isso é o primordial, viu, Neto? Olha só, eu estou justamente com a matéria aqui aberta, né, da crianças aí de 6 e 12 anos que foram detidas após roubo no Rio. 2 menores de idade foram detidos na manhã de quinta-feira, próximo ao Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Até aí a notícia não parece ser uma novidade. O que espanta a imprensa e a comunidade é que um dos menores envolvidos tem apenas 6 anos de idade e o outro 12 anos. Aqui a foto, inclusive essa foto que a gente colocou também em nosso Facebook. Os policiais da unidade de polícia pacificadora da Mangueira chegaram aos 2 suspeitos graças à denúncia de uma mulher que teve um colar roubado próximo à Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. A mulher descreveu as 2 crianças, mas não dá para acreditar realmente, né? 6 anos o envolvimento aí já no crime. E o que fazer com uma criança dessa, Neto? Basta ir lá, o responsável, assinar o termo e aí tá tudo certo, volta às ruas e continua a mesma coisa? 7 anos, 8 anos, até quando isso vai? No meu ponto de vista, criminoso, não são as duas que cometeram um crime, fizeram um ato criminal, mas criminoso para mim é pai e mãe. Como é que permite que uma criança de 6 anos fique na rua? Uma criança de 6 anos fique na rua. Isso para mim é um ato criminal do pai e da mãe, ou responsável que não está com essa criança. 6 anos roubando, gente, não é furtando, é roubando um colar no Rio de Janeiro. O que está acontecendo? De quem que é a responsabilidade? 2534-1234, você participa ao vivo conosco, tem muitas respostas no nosso Facebook. Eu quero que você ligue. Como é que pode uma criança de 6 e 12 anos roubando no Rio de Janeiro, gente? O que está faltando? Por que os pais estão perdendo o controle dos filhos? Participa ao vivo conosco, 2534-1234. Respostas no nosso Facebook. Olha só, o Roberto Lopes, ele diz: muitas crianças já estão sendo aliciadas e os pais não têm o que fazer, pois eles são ameaçados. A Érica Glória diz: nossa, esses meninos eram para estar na escola. A Fabiana: sim, por mais que falamos, nós perdemos um pouco da situação, mas nunca devemos desistir desses adolescentes. Devemos também cobrar mais educação e ajuda dos governantes. A Érica, indignada com essa notícia, a Jussara fala que o que está faltando é a educação. A Maria Aparecida: falta uma estrutura familiar boa. E aí entra vários fatores que levam eles a roubarem, usarem drogas e até se prostituírem, diz aqui. O Edivaldo diz: hoje os pais não podem nem bater mais nos filhos. Como educar? Ele questiona. A Maria Isabel: antes da educação escolar, falta família e falta também religião, na opinião da Maria Isabel. O Fernando Ambrósio: se o pai
E o crime? O crime não educa seu filho, não dá atenção, não brinca, não dá amor, carinho. Se o pai, né, não educa seu filho, não dá atenção, não brinca, não dá amor, carinho e acompanha na escola como está indo o futuro dele, infelizmente ele vai acabar caindo no mundo da criminalidade. 2534-1234, você participa ao vivo. A pergunta que eu faço para vocês, tela da enquete por gentileza. A pergunta que eu falo para vocês responderem, é o seguinte: crianças de 6 e 12 anos são detidas após roubo no Rio de Janeiro. Na sua opinião, por que os pais estão cada vez mais perdendo o controle dos filhos? O que está faltando? Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? A Ana Eva. Oi, Ana Eva, tudo bem? Tudo. Então Boa tá noite, bom. Ana Eva. Pois não, Ana Eva, pode falar. Eu vou falar da enquete. Pode falar. Eu tenho 4 filhos. Aham. E eu, mesmo jeito, sabe, pegar o filho, fazer coisa errada, nunca deixei. Meus filhos para rua, Aham. eu trago atento. Mas ficava ali perto, né? Próximo. Na hora certa. Eu levava na escola, da escola pegava. Na hora certa, meu filho nenhum aconteceu nada disso. Porque foi presente. Você como mãe, achar que é normal um garoto de 13 anos estar às 2 horas da manhã na rua? Mãe, ele não tem o pai, mas Aham. mãe ele tem, porque o pai morreu, deixou tudo piquetico. Aham. Mas a mãe fez o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo para educar, para acompanhar, estar presente na vida aí dos 4 filhos. Não foi isso, Ana Eva? Foi. Tá certo. Então, Ana Eva, obrigado, viu, pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Obrigada. 2534-1234, abre para nós na tela Como é da bom enquete. ouvir exemplo assim, não é? Exemplo de uma mãe que, né, mesmo sendo mãe e pai ao mesmo tempo, que acabou ficando estar viúva, presente, criar, né? Sobre estar presente, sobre acompanhar, sobre colocar limites, sobre colocar regras para o filho seguir. Eu acho que são duas coisas. Desvio de conduta a gente pode encontrar em qualquer momento, em qualquer família, independente da classe social, até talvez independente até da criação. Desvio de conduta, pode acontecer. Agora, você esperar que um garoto que fica na rua 4 horas da manhã, fica no meio do tráfico de drogas, você sabe que no seu bairro tem, o seu filho está lá no meio, você quer que o seu filho vire um anjo de uma hora para outra? Não vai virar. Ele está com más companhias, né? Um menino de 14 anos não é para estar às 2 horas da manhã na rua. Se ele está às 2 horas da manhã, ele está sujeito a ser morto, ele está sujeito a usar drogas, ele está sujeito a traficante. É fato. Isso é matemático. Não adianta você tentar tampar o sol com a peneira, né? Tava ali na rua, tava brincando às 2 horas da manhã, brincando do quê? 2 horas, quem tem pai e mãe é para estar dentro de casa, não na rua. Garota de 6 anos, gente. A criança está dormindo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Qual é o seu bairro? Tudo bem? É Alvorada 1. Alvorada? Alvorada. Isso. Sandra, você viu nossa enquete aí, um garoto, né? Bom, aqui em Piracicaba, um outro garoto de 14 anos aí atropelou, né, um menino e tirou a vida de um menino, 14 anos dirigindo o veículo. No Rio de Janeiro, uma criança de 6 e uma de 12 foram pegas roubando. Na sua opinião, por que os pais estão cada vez mais perdendo o controle dos filhos? O que está acontecendo? O que está faltando, Sandra? Então, Neto, eu tenho 2 filhos. Aham. Não são pequenininhos mais, é um de 32 anos, 33 anos e o outro 31 anos. Hoje são casados, são pais, né? São pais, e eu quero dizer assim, em primeiro lugar, eu acho que os pais estão falhando nessa educação aí. Porque eu creio assim, a lei tem favorecido muitas coisas erradas, né? A lei tem, assim, deixado os pais, deixado muita gente preocupada de como educar seus filhos. Porque ela está aprovando leis aí que não tem nada a ver. Leis que estão tirando as crianças, às vezes, de um trabalho, às vezes, porque acham que tem que ter infância. Eu comecei a trabalhar, hoje eu tenho meus quase 60 anos, mas eu me lembro que naquela época a lei permitia que um adolescente de 13 anos trabalhava. Eu tenho meu primeiro registro com 13 anos de idade, né? Só que acontece o seguinte, hoje tudo bem, não permite, mas eu acho que eles tinham que criar outros tipos de coisas para que essas crianças
se ocupassem, então, né, que não permitem. As ruas. Então, eles estão tirando um pouco a autoridade dos pais em casa. E um pouco também, Neto, eu sou sincera em te dizer, eu acho que está tendo aí uma falta de autoridade dos pais. Como essa senhora falou agora e você acabou de completar. Uhum. Como que pode uma criança de 12 anos, um filho meu, eu tenho um neto de 9, como que pode uma criança, um filho meu, sai para a rua, eu vou ali, mas eu não sei onde ele está, eu não vou procurar onde está. Eu sou confeiteira numa padaria aqui no Sol Nascente, sim. E entrou um menino para trabalhar com a gente, de 14 anos, e não pôde trabalhar, porque o contador mandou avisar que não podia, porque a lei não permite. Aí não pode trabalhar. Mas pode roubar. Aí não pode. 14 anos. Pode vender droga, pode fazer tudo isso. Mas é exatamente isso que a gente está colocando aqui. Quer dizer, um garoto de 14 anos não pode trabalhar com gente honesta, gente do bem, que vai ensinar uma profissão para ele. Não pode, não pode. Agora, tá na rua às 4 horas da manhã, pode. Dando trabalho, né? A polícia indo pegar, levando até a delegacia. Aí é consequência da nossa sociedade. Quer dizer, que regra que é essa? Que demagogia é essa? Agora, discutir, quando a gente abre espaço para discutir, é justamente isso, é para ouvir a população. Achar que é normal? É normal um garoto de 6 anos estar na rua? Como a senhora falou, a senhora tem um neto de 9 anos. Eu aposto, só pelo falar da senhora, que às 9 horas da noite ele está em casa dormindo. Essa é a regra de uma boa educação. Já nem sai, né, Neto? No mundo que nós estamos hoje, ele nem sai de dentro de casa. Que é perigoso, né? Tem que sair acompanhado aí com os pais. Exatamente. Tem esse acompanhamento. A gente tem, assim, um acompanhamento, eu fico com ele na parte da tarde, é uma criança de 9 anos, mas ele está aqui dentro, ele faz a lição da escola, ele passa a tarde comigo, agora o pai chega para pegar, é ali com os pais. Ele vai até uma certa idade, meu filho sempre fala, não vai poder trabalhar, a lei não permite, o que eu puder ajudar para estudar, para se formar, para fazer, mas só que também a vida assim, eu criei meu filho, Neto, eu tive um problema de separação, eu fiquei 6 anos separado do meu esposo. Depois a gente reatou e hoje estamos juntos há 14 anos novamente. Graças a Deus. Meus filhos, aqueles 6 anos que ficaram comigo, eles entregavam panfletos na rua, eles tinham horário para entrar dentro de casa, eles não saíram, meus filhos foram sair para passear, Neto, com 16, 17 anos, mas com pessoas idôneas, com pessoas que eu sabia que não tinha perigo. E assim mesmo, quando eu deitava na minha cama, se era 9h30, 10 horas da noite, eu já estava preocupada. E eu, se passasse um pouquinho do horário que eu distinguisse para eles, porque eu queria que eles estivessem em casa, eu já, às vezes eu até me tornava chata. Eu ligava para a pessoa, viu, tudo bem, tá tudo bem, onde vocês estão, tá acontecendo alguma coisa, mas já para dar um toque. Então, eu acho assim, a minha opinião para definir aí, Neto, eu acho que tudo está colaborando para muita coisa ruim, mas os pais também estão perdendo o controle dos filhos, porque eles querem, eles estão deixando a vontade e a mercê do mundo, e o mundo arrasta, Neto. É o mundo que arrasta. Então, se não aprende em casa, eles aprendem com o mundo lá fora, e a tendência é aprender o mais errado possível. Eu acho que a falha está mais nos pais. Olha, a senhora como mãe, como avó, se pronunciou muito bem, né? A gente tem que concordar com o que a senhora está falando, sim, né? E refletir. E olha uma coisa, isso não é papel, que a senhora falou, eu faço até papel de chata, fazia papel de chata, né? Não. De ligar. A senhora isso chama-se criação, isso chama-se educação. Educação, isso daí. E eles estão perdendo o parâmetro do que é educação. Educação deve ser ficar sentado na sala, enquanto seu filho está fazendo coisa errada, na porta ali, na Rui Barbosa, próximo do shopping. Quantos menores ali é que a lei não permite? Que eu gostaria de filmar para você ver quantas crianças fumando maconha e roubando ali na saída, na rua de trás, ali próximo do shopping. Isso aí pouca gente fala, não é verdade? Sabe por quê? Porque eu concordo com a senhora tem toda a razão, o que a Sandra falou tem toda a razão. Está faltando autoridade de pai e mãe. Não tem mais autoridade de pai e mãe. Quando tem, a família cresce do bem. Quando você deixa o mundo criar, você vai colher coisa ruim. E o futuro do filho, né? Começa em casa, né, Neto? Começa em casa. A gente foi criado assim, a gente sabe que começa em casa, né? Começa em casa. Começa com exemplo de pai e mãe. Porque não adianta falar assim, o mundo, as coisas hoje. Eu converso com várias pessoas, às vezes eu ouço assim, coisas, as pessoas, mães mesmo, falam, porque o mundo hoje, como que eu seguro? Como não segura, gente? Eu acho que não importa, né? Segura sim. Eu falo isso como eu há 30 anos atrás, que tive meus filhos. E nos dias de hoje, gente, antigamente também tinha seus perigos. Pode-se dizer que não tem como hoje as coisas.
mudaram-se um pouco. Mas a educação, Neto, não mudou há 30 anos atrás, há 60 atrás, que muita gente que fala que os nossos pais, ou os pais de antigamente, nossos avós, eram quadrados. Eu prefiro ser quadrada, mas eu tenho 2 filhos casados, que eu passei por problemas até de separação, mas criei os meus filhos 2 homens, hoje são formados por eles mesmos, e eu falo que eu tenho grande felicidade porque eu não dei. Foi mérito deles, eles lutaram, porque eu não tive essa condição. Eu trabalhei para não faltar o que comer para eles, para não faltar educação, para ajudar na época, tanto eu como o pai, mesmo separados. Mas ensinou o caminho, né? Unida de novo, eu voltei com o pai há 14 anos atrás, nós somos uma família, tenho meus netos, mas meus filhos se formaram depois, mesmo depois de casado, construiu a família deles. Entendeu? E a educação, Neto, não adianta falar para mim que hoje é diferente. Para mim, a educação, eu tenho arrependimento de não ter ouvido muitas outras coisas que os meus pais me ensinaram há 60 anos atrás. Perfeito, perfeito. Né? Então eu creio que aí, para concluir para você, é isso daí. Os pais estão deixando as coisas à vontade, seus filhos na internet sem ver o que está acontecendo, e a internet tem coisas boas e coisas ruins. Se souberem educar, vão estar com certeza não perdendo, mas ganhando muita coisa para que os filhos não caiam no que estão caindo. Salvando os filhos. Porque o mundo de hoje, né, é muita coisa ruim, mas é muita coisa que também tinha no passado. Mas a gente ouvia mais os pais porque os pais estavam mais de si. Mais presentes. Tá, é verdade. Olha, muito obrigado, viu? Nada. Pela sua participação. Você, Mônica aí, muito obrigada. Um abraço. E foi como ela disse, os filhos conquistaram, mas ela mostrou o caminho, né? Bastou que eles seguissem, porque ela ensinou, deu a educação, deu a estrutura familiar que eles precisavam. E quando a gente vê, né, não é que ser rígida, né, ser quadrada, não é isso. É pensar no futuro do seu filho, não é? Né? Porque você vai deixar ele solto para o mundo criar, qual futuro vai ter seu filho? Então, quem tem amor, quem ama, cuida, zela pelo seu filho. 2534-1234, estamos ao vivo, o debate hoje estamos falando, né, a princípio aí, sobre as crianças, duas crianças que foram pegas no Rio de Janeiro, roubando, uma de 6 e uma de 12, né? Aqui em Piracicaba não está diferente não, tem criança de 12 anos aí que já passou pelo menos 4 vezes pela delegacia pelo tráfico de drogas, né? E nada foi feito, o que aconteceu também, há dias atrás aqui, um menino de 14 anos com um carro, dirigindo um carro de alta velocidade, causou a morte de um outro garoto também. Pode participar ao vivo conosco, 2534-1234, tela da enquete, por favor, 18 horas e 35 minutos. Eu pergunto para você, na sua opinião, por que os pais estão cada vez mais perdendo o controle dos filhos? O que está acontecendo? Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, quem está falando? É a Conceição do Mar de Dini. Conceição do Mar de Dini, tudo bem, Conceição? Tudo bem, graças a Deus. Então, você? Tudo bem, graças a Deus. O Então, que você acha, Conceição? Os pais estão perdendo o controle? Então, Neto, sabe o que eu acho? Eu tenho bastante neto, certo? E tive meus filhos também. Mas, na época que meu filho tinha os 7 anos de idade dele, o meu marido trabalhava até a hora do almoço, vinha em casa almoçar, e meu filho ia com ele trabalhar de carpinteiro. Ia junto. Hoje, meu filho é um carpinteiro profissional. Por quê? Que acompanhou o pai. Porque acompanhou o pai e o conselho tutelar não ia tirar de lá do serviço e ponhar na casa, daí ia pra rua, né? Claro. E ensinou a ele o valor do trabalho, então, né? Porque hoje em dia, a criança começa a querer fazer qualquer coisinha de serviço, já entra juiz, entra não sei o quê, já chama a mãe lá, já briga com a mãe. Então fica difícil. E aí aprendeu a profissão, trabalha hoje, profissão aí, né, ensinada pelo pai. A gente tem... É um profissional de excelência, como disse. É claro. Isso aí tem que ser revisto, ser repensado, entendeu? Que não pode essa hipocrisia. Tem que deixar o filho trabalhar de alguma coisa. Tem que ser repensado. Tem tanto lugar que pega a criança para trabalhar depois do almoço, né? Ocupa o tempo da criança. Sem dúvida, e dá muito bem. Larga tudo na rua. E dá muito bem para conciliar estudo com trabalho. Estuda de manhã, trabalha à tarde. Por que não? Já aprende o valor do trabalho. Tem hora que o conselho tutelar atrapalha. Porque se eles fazem um acordo com a criança, pode ser menino ou menina. Porque menina também faz coisa errada. Não é verdade? É para os dois, então, claro. Pode trabalhar meio período e estudar meio período. E aí tá, que maravilha. Se todo adolescente tivesse essa oportunidade. Eu acho que deveria ser assim. Porque eu também, com meus 8 anos de idade,
eu levava 16 marmitas para entregar em firma, para ajudar meu pai com a minha mãe. Hoje eu estou com 61 anos. Olha, eu agradeço tudo que eles fizeram para mim. Mas é isso, né? E não está tendo entendimento sobre essas coisas, sobre esses valores. São valores aí familiares. É verdade. Porque se não fosse meus pais ensinar alguma coisa, que seria de mim, não é verdade? É verdade. Exatamente. É verdade. Conceição, olha, quero agradecer a sua participação, viu? Tá bom. Tá, obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Participa conosco ao vivo também, 2534-1234, pode dar sua opinião a respeito aí da nossa enquete de hoje, né, que se lamenta, acima de tudo, por duas crianças, 6 e 2 anos, serem pegas roubando no Rio de Janeiro. Né? Eu quero saber o que está acontecendo com os pais. Aqui em Piracicaba não é diferente, né? Não é diferente, não. Falando nisso, eu quero até mandar um abraço, conversei há um tempo atrás com um pedreiro, não vou falar o nome dele aqui, né, na porta da delegacia, ele falou, Neto, os 2 meninos que foram pegos, né, fazendo algazarras, pela polícia. Ele falou, Neto, os 2 estavam trabalhando comigo, Neto. Os 2 estavam trabalhando comigo. Infelizmente, não pôde mais trabalhar comigo. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite. Assim quem fala é a Cida Menegato, você lembra, né? Sim, Cida, claro que lembramos. Não vamos esquecer de você, não. Não esqueço, porque eu tenho tudo isso dentro da minha sala. Ah, que bom, Cida. Então, adoro vocês no programa, muito bom. Obrigado, Muito obrigada, Cida. você sempre bem-vinda. Então, sabe o que eu ia falar? Que eu fiquei pensando? Nessa idade dessas crianças que estão fazendo essas malandragens aí, meu pai levava nós na igreja, aprender aula de catecismo, aprender o catecismo para fazer a primeira comunhão. Depois que nós aprendemos o catecismo inteiro, depois de 6 meses, que nós fizemos a primeira comunhão e aprendemos 10 mandamentos, né? Que a gente que ficou na nossa cabeça, tudo meus irmãos, minhas irmãs, entendeu? Então, é uma religião que a gente tem que ter. Hoje em dia, tá difícil isso daí. Aprendendo os princípios. Tem mais pessoa que é criado sem falta de religião dos conselhos dos pais. Exatamente. Não é verdade, Neto? A religião, ela ajudava na criação dos filhos, né? Primeiro que tinha horário, tinha a comunhão que era feita aí com as crianças. Hoje acontece isso também. Ajudava e, na minha opinião, ajuda, não é? Acontece isso. Porque são valores, são princípios que a família também passa aí para a criança e para o adolescente. E aí afasta a religião, prefere ficar em casa, né? Assistindo isso, assistindo aquilo, não faz aquilo. Hoje, meu filho dá aula de catecismo na igreja da Pauliceia, e minha filha na igreja de São José. Eles nunca olharam assim para essas coisas mal, assim, sabe? Foi sempre dentro de casa, sempre, né, sabe? Trabalhando certinho, até hoje. Plantou a sementinha do bem, não é? Plantou a sementinha do bem, agora só colheu os frutos. Que os pais deviam punhar mais os filhos na religião, né? Sim. Tirar da rua. Pôr na igreja, aprender a religião. São princípios que fazem parte de uma família estruturada. Então, o que a senhora nos diz aqui, né, que está faltando, então, é a religião aí para orientar os pais. Então, tá certo. Isso. Tá certo. Mas tá bom, então. Obrigada, viu? Cida. Obrigado, viu? Tchau, Cida, tudo de bom. Beijo, dona Tchau, Cida. viu? Muito Tchau, obrigado. Tchau. 2534-1234, você também participa ao vivo como a dona Cida. Qual que é a sua opinião? Né? Por que os pais estão perdendo cada vez mais o controle dos filhos? Pode ligar e deixar aqui a sua opinião. Muitas respostas no Facebook, a gente vai ler daqui a pouquinho também.